pode o bolsonarista ser tão idiota? Eu fico assim perplexo. Bom, agora eu dei minha opinião sobre o que foi essa viagem do Bolsonaro. Acho que a preocupação não é com a prisão, é com a perda do passaporte, que é um cara que quer morar fora, gosta de viajar. Só que agora tem o que acontece agora, né? O que acontece agora com o bolsonarismo, com o Eduardo Bolsonaro lá. O professor comentou sobre algumas sanções que já estavam sendo comentadas, né, professor? Mas hoje saiu... Não tem nada muito diferente daquilo, porque uma das intenções da manifestação que o Bolsonaro quis fazer, trazer ali para Copacabana e colocar em torno da anistia dele, foi chamar a atenção do mundo, né? Chamar a atenção dos Estados Unidos, quer chamar a atenção do Donald Trump e do Elon Musk. Enquanto Elon Musk e Donald Trump estavam com olhos aqui, estavam causando certa atenção para o STF. Não está mais acontecendo isso. Os olhos deles estão para outro lugar. Estão na guerra... Coisas mais importantes, que é a guerra na Rússia, agora recomeçou a guerra em Israel, não vamos entrar nesse assunto. Mas então, um momento muito ruim, que eu acho que contribuiu também para a estadia dele lá. Inclusive, ele é muito próximo agora lá o Figueiredo, né? Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, ele é um dos grandes defensores que o Bolsonaro deveria ter ficado lá quando ele foi para os Estados Unidos e deixou os patriotas aqui. Ele falou, não, o Bolsonaro tinha que ter ficado aqui e ter virado um grande... assim, né? Ele tá querendo transformar o Bolsonaro num mártir, algo assim, um grande campeão da liberdade, coisa que ele não era, só que a mamatinha dele garantida. Outro caso que eu vi aqui, parece que ele não ia ficar com a comissão a comissão, como que é o nome da comissão? De Relações Exteriores da Câmara? Isso. Parece que ele não ia ficar porque o Valdemar tá fazendo uma sinalização aí pro STF para distensionar um pouco essa relação entre eles. E não vamos colocar o Eduardo Bananinha, vamos colocar outro, também pode ter contribuído para essa fuga dele. Então assim, tudo aconteceu para que o Bananinha realmente realizasse seu sonho de morar nos Estados Unidos. Agora ele tá vivendo o sonho dele. Ele deve estar muito feliz, cara. Sabe quem também tá feliz? Professor Ricardo Almeida. Quem tá feliz? Os intergalácticos, chamados os frouxonaristas. Nossa, o Nicolas, o pessoal de São Paulo, o Salles tá dando pulos. Tá assim com champanhe, assim, ó. Porque o que essa pessoa imagina, né? Principalmente aqui em São Paulo. Pô, o Eduardo, quantos votos fez ele? Uns 600 mil votos? Não, mais, eu não sei, ele fez voto pra caramba, uns 900 mil dessa vez. Ele foi muito bem votado dessa vez. Imagina, esses votos vão ficar pra eles, vai ficar pra Salles. Vai ficar com pessoas ligadas ao Bolsonaro aqui em São Paulo. É isso que eles pensam. E o pessoal do Nicolas, o pessoal mais intergaláctico, tá pensando, meu Deus, mas uma pessoa a menos pra encher o saco, imagina, você tinha que 740 ficar mil votos. Idiota. Nossa, 740 mil votos esse cara. Imagina, eu tinha que ficar adulando aí esse idiota. Que beleza. Esse idiota tem um filho a menos pra encher o saco. Não, um filho a menos pra encher o saco. É um bom resumo da ópera. Um filho e eles podem, e agora sabe, eles podem segurar a bandeira do Bolsonaro. Ah, que injustiça que está acontecendo com o Bolsonaro. Votem em mim que eu vou representar vocês. Isso é muito bom, vai ser muito bom. Assim, eu acho que isso também contribui para um enfraquecimento ainda maior da imagem do Bolsonaro, tá? Hoje eu sei que tá todo mundo comentando sobre isso e essa direita que estava criticando ele hoje está prestando solidariedade, mas já tá com a faca preparada nas costas, tá, professor? E querendo ou não, é uma pessoa a menos na linha de frente. Aqui que ele não tava na linha de frente. É um idiota a menos, né, cara? Agora aquele papinho ridículo que ele tava umas semanas atrás de possivelmente ser candidato a presidente, morreu. De vez. Já era risível, agora realmente, tipo. É mais ou menos, viu? Dependendo do tempo que ele ficar lá, né? Eu acho que ele vai desaparecer. Eu acho que ele vai morar lá. Ele vai morar, ele vai ficar lá. E eu tô falando desaparecer do inconsciente. Como é que vai esquecer da existência do Eduardo Bolsonaro? Ele vai sumir, tipo, as pessoas têm muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. E ele lá fazendo videozinho, pô, foda-se. Isso se ele for fazer, né? Não deu a entender. Assim, o que ele falou lá, essa entrevista que a gente não passou a entrevista. Vocês querem ver a entrevista? Vamos ver a entrevista então. Que não tem. Eu vi algumas coisas dele. Não tá parecendo que ele tá com intenções de voltar.
Não parece uma jogada, não, tô indo aqui para lutar pelos patriotas e vou voltar quando estiver mais forte. Não, acho que ele só... É o momento perfeito para eu me livrar disso. Deve ter arrumado uma forma de ganhar um bom dinheiro lá. Não, dane-se. É essa fala aí que tá Dane-se nessa cidade bonita? É isso Olha aí? só, hein? É isso aqui, Junito? Agora que eu fico... É isso aí mesmo, agora que eu fico jogando GeoGuessr, eu fico olhando pros pontos pra identificar. A decisão mais difícil da minha vida. Decisão mais difícil. Abusando dos Zempic mesmo, né, mano? Meu Deus do céu. Tá. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, Como é que é? como instrumento. Não, pode seguir. Eu vou comentando e ele vai falando. As pessoas ouvem as duas coisas. Como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Civilização Ai, meu Deus, a nossa Mas com civilização. uma aliança com Deus. Um voto Deus. de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Amém. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Nossa senhora. Não poderiam errar mais miseravelmente. Pausa, por favor, Guilherme. Os melhores... Eu só queria falar. Quanta merda esse cara fala, Aposto né? que quem escreveu isso foi o Paulo Figueiredo, porque é um linguajar que o Paulo Figueiredo costuma usar nas lives dele, tá? Eu tenho, assim, se eu pudesse apostar o Patriota Coin ali do Flávio Bolsonaro, eu apostaria que quem escreveu isso foi o Paulo Figueiredo. Como é que pode o bolsonarista ser tão idiota? Eu fico assim perplexo. O cara olha esse vídeo deste cara, entendeu? Que é um playboyzinho, todo arrumadinho aí, surfista, ficou fumando maconha lá na Austrália, sabe-se lá onde. O cara que tem uma vida mansa, uma vida suave, e ele acha que este cara está se matando pela civilização, por Deus e pela nação, que esse cara tá sofrendo horrores. As pessoas realmente acreditam nisso, cara. Você olha esses representantes, todos eles estão com a vida boa. Os caras todos estão ganhando dinheiro. Os caras todos estão vendendo produto vagabundo aí. Vinho de Bolsonaro, perfume de Bolsonaro, camiseta de Bolsonaro, meia de Bolsonaro, pra ganhar dinheiro em cima de você, cara. E o cara acha, o bolsonarista acha que esse é um grande lutador, que ele é o soldado da causa. Então, assim, sinceramente, eu acredito o seguinte, que se chegou a esse ponto, às vezes não tem mais o que fazer, entendeu? Às vezes o cara é só um idiota mesmo, e é isso. Milhões de compatriotas brasileiros são idiotas, não há o que fazer. Você está errado. Você está errado. Eu vou te destruir agora, professor, porque na verdade foi tudo um grande plano. Ele lançou o Patriota Coin, roubou um monte de brasileiro para o dinheiro, a sua luta a revolução, pela civilização ocidental. Muito bom, muito bom. É isso aí. É isso aí, eu acredito. Tá, mas agora só que tem um porém, professor. Só que tem um porém. Da mesma forma que hoje tá muito cômodo pro STF, porque eles não estão com a atenção dos Estados Unidos. Teve uma notícia do Metrópolis que os deputados lá dos Estados Unidos estão buscando, junto com o Trump, inclusive, sanções pros ministros do STF.
E ouvidos, os ministros falaram, tô nem aí. Tamo nem aí, pode colocar, eles não estão realmente muito preocupados, porque nesse momento as atenções do Musk e do Trump não estão aqui. E se mudar no futuro? Mas eu não acho, mas aí é que está. Eu comecei a minha fala, Junito, justamente especulando sobre o que o governo americano pode fazer em relação ao Brasil. Eu não vejo muitas coisas. Porque, assim, que tipo de sanção exatamente pode fazer? Vamos supor que seja, os ministros do STF não vão mais poder passear em solo americano. Ok, você tem o resto do mundo para viajar. Isso não é a sanção. Então, assim, qual exatamente... os Estados Unidos vai impor sanções comerciais contra o Brasil. Isso seria uma coisa... Pô, vai impor sanções comerciais para forçar que os caras tornem o Bolsonaro elegível? Qual é a lógica disso? Segunda coisa que a gente não tá levando em consideração. Existem outros líderes da direita. Né? Existe essa galera que não gosta do Bolsonaro, existe o Tarcísio, existe um monte de gente aqui na direita. Então, a direita brasileira, caso ela volte em 2026, pode se alinhar com os Estados Unidos do mesmo jeito que Bolsonaro se alinha ali. Do mesmo jeito. Pode haver uma aliança Brasil e Estados Unidos a partir de 2026 com outro governante de direita. Tornando assim desnecessário que os Estados Unidos gaste, né, uma bala diplomática aí para fazer alguma coisa com o Brasil. Então, assim, não tem sanção comercial. Sanções privadas e pessoais, a lei americana não atinge tanto assim ministros do STF. Intervenção militar, assim, vai fazer o que exatamente? Levantaram ali no chat que... O que falaram? Uma ação americana mais incisiva em defesa dos interesses do Bolsonaro é só empurrar o Brasil ainda mais pro lado da China. É até idiota, outra uma reação coisa muito pesada. Diferente do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes, é um jogo diferente, é quase um jogo privado. Quando o governo americano vinha aqui achacar o governo brasileiro e o Estado brasileiro em defesa dos interesses do Bolsonaro, sendo que a gente, ano que vem é ano eleitoral, com toda certeza eles têm noção do clima político daqui, eles podem simplesmente, sacrifica esse otário, deixa o Bananinha ficar frequentando Mar-a-Lago aqui, fingindo que ele não incomoda, não fede nem cheira, e espera ver o que vai acontecer em 26. Faz sentido isso que você falou, Impera, porque acho que até o Bolsonaro quer ir para essa linha. Eu acho que ele está tentando chamar a atenção dos Estados Unidos, dizendo que, olha, eu vou ser alguém contra a China aqui. Porque hoje ele foi perguntado na Revista Oeste, agora há pouco, inclusive eu estava olhando, sobre esse caso do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Sabe como ele respondeu? Respondeu sobre a China, não. A gente precisa ter uma voz aqui, porque, olha, a China tá vindo aí, tá comprando urânio do Brasil para fazer bomba. Eu falei, pô, tá bom. Ok. Tá, mas cara, Bolsonaro... tudo que o Bolsonaro tem para oferecer, qualquer pessoa na direita brasileira pode oferecer a mesma coisa. Exatamente. Sem o peso de ser o Bolsonaro. Tipo, cara, é um negócio muito ruim pro governo americano entrar numa guerra aberta para defender o mito. Essa lei Magnitsky aí, essa lei Magnitsky aí, realmente é bem grave, é bem forte. Eu acho que isso aí realmente ia fazer eles pensarem mais a respeito, porém, também é o risco de Donald Trump não se eleger por mais 4 anos, e tudo que ele está fazendo, se ele fizer qualquer coisa contra os ministros e por água abaixo, eles podem estar pensando isso, a gente aguenta aí 2 anos com uma sanção de visto, não vamos para Disney por 2 anos, a gente vai para Europa, a França está aberta aí. É óbvio, por exemplo, essa lei aqui, olha o que está sendo descrito aí. Além de perder os vistos, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócio nos Estados Unidos e com cidadãos norte-americanos. Ok. A fonte principal de renda de um ministro do STF não são os negócios que eles têm com os americanos. Sei lá, eventualmente algum deles pode ter algum negócio com americanos. Mas não é isso. Os caras têm uma grana que vem de outras fontes, que não tem nada a ver com os americanos. Entendeu? Então, assim, esses caras têm escritório de advocacia, faculdades. O Gilmar Mendes, por exemplo, é um cara que tem um instituto aí, eu acho que é de propriedade dele, que dá aula de direito. Esses caras têm todo um aparato, mas é um aparato dentro do Brasil. A influência deles é muito gigantesca dentro do Brasil. Então eles têm muito dinheiro que vem daqui, não vem dos Estados Unidos, não vem de negócios com americanos. Então, assim, isso é uma sanção que não afeta muito. Não é um negócio que, assim, afeta diretamente o cara. O cara não tá mandando um espião da CIA matar o Alexandre de Moraes, fazer alguma coisa assim efetiva. Ou dizer, o Alexandre de Moraes vai ser preso.
Que a lei americana vai até aí, ele vai ser preso e vai vir no, sei lá, no presídio do Bukele. Ele não tá fazendo nada, entendeu? Então, assim, a ideia de que o governo americano faça alguma coisa é uma ideia meio mágica. Tem algo que eu sempre observo quando eu olho a maneira como o bolsonarismo se movimenta nos meandros da política. O bolsonarismo tem uma crença mágica em certas fórmulas. O maior exemplo disso é manifestação. Os caras têm, até hoje, né, desde 2015 até hoje, eles têm uma crença mágica na manifestação. Eles acham que se eles fizerem uma manifestação, algo de muito relevante vai acontecer. Eu já comentei isso. Essa é uma crença mágica. Porque a manifestação sem um planejamento para além da manifestação, beleza, você botou um monte de gente na rua. O que fazer com essas pessoas? Essa pressão será exercida contra quem? Quem vai ficar com medo? Quem vai ficar inclinado a negociar? Sem que você tenha um planejamento muito bem definido, que nós tivemos em 2015 e 2016, motivo pelo qual aquelas manifestações tiveram algum valor, porque mesmo se fossem manifestações gigantescas, se não tivesse planejamento nenhum, elas não teriam resultado em nada. Então você precisa ter um planejamento. E eles não têm. Eles simplesmente fazem manifestações. E um monte. E aí? E daí? O que isso significa? Porra nenhuma, não significa nada. Então, do mesmo jeito, o Bolsonaro está dando várias declarações no sentido de se alinhar automaticamente, de ser um vassalo do trumpismo. Mas qual é o planejamento? Se você perguntar a algum bolsonarista de alta patente, um cara que seja do círculo interno do Bolsonaro, tá, beleza, irmão, mas os americanos vão fazer o quê? Eu quero que você detalhe o planejamento. Na sua visão, o que eles vão fazer? Eles vão ajudar. Não, mas não assim genericamente. Eles vão fazer o quê? Isso, assim, assado, com essa consequência. Eles não sabem. Eles não sabem. Tanto eles não sabem, você é um grande conhecedor do bolsonarismo, muito mais do que eu. Me diga se eu estou errado nessa. Existe algum argumento, algum planejamento detalhado sobre os cenários dessa ajuda norte-americana? Tipo, o que os Estados Unidos podem fazer efetivamente no detalhe? Você já viu alguém comentar sobre isso? Alguém fazer alguma live sobre isso? Kim Paim, qualquer um deles. Já viu? Não. Então, você sabe por que eles não falam? Não é porque eles têm um grande plano secreto que eles não querem abrir. Eles não falam porque eles não têm ideia. Então eles não sabem o que os Estados Unidos podem fazer. Eles não têm isso na mente deles. Então, imagine, agora extrapole. Imagine essas pessoas governando um país. Pois é, essas pessoas governaram o país. Então elas não sabiam o que estavam fazendo. Porque elas não têm planejamento em relação a nada. Elas fazem manifestação sem planejamento. Elas pedem ajuda americana sem planejamento. Elas governam o Brasil sem planejamento. Elas não têm a menor ideia do que elas vão fazer. E elas não sabiam o que elas estavam fazendo quando elas foram jogadas, catapultadas por sorte histórica, enfim, ao governo federal. Toda a credibilidade do bolsonarismo devia ter acabado com o fracasso da aliança. Óbvio. É ali, tipo, cara, pera, vocês não conseguiram, vocês têm o governo federal, vocês não conseguiram formar o próprio partido e se bandearam pro PL porque era fácil. É que eu acho que o público bolsonarista, bom, ele não consegue ter esse tipo de abstração, ele trabalha com conceitos muito simples. Mágicos, tipo. Mágicos. Os americanos vão nos salvar, então. Exatamente. Pronto. Toca, avance e vamos fazer a manifestação aqui, Bolso, Trump, Musk, e porque os americanos vão nos salvar. Como? Eles vão fazer o quê exatamente? Foda-se. Ia ser caminhoneiros. Você lembra vocês lembram dessa? Os caminhoneiros? Nossa, os caminhoneiros iam salvar o Brasil várias vezes. Em vários momentos do Brasil, os caminhoneiros iam salvar. Cadê os caminhoneiros? Até hoje não salvaram o Brasil. Os agora, eles têm um plano, eles têm as promessas, né? Não, eu vou, se eu me eleger, o Bolsonaro falou, né? Eu vou fazer igual o Bukele fez lá no El Salvador. O pessoal fala, por que você não fez antes? Você já foi presidente, foi eleito pra isso. Ele foi eleito com essa base. Tem que se fuder, acabou, tá ok? Olha aí, você descobriu. Era isso que era pra você estar eleito. Olha aí. O Nicaceira também queria. Todos sempre dizem isso e eu concordo. Os caminhoneiros podem salvar o Brasil. Impeachment do Lula já. Sim. Os caminhoneiros vão salvar. Eles vão salvar como? Eles vão paralisar o Brasil todo por tempo indefinido?
Como é que funciona? Aí não vai ter punição nenhuma, as empresas todas vão entrar em falência, o Estado não vai colocar a polícia pra tirar os caras à força. É assim. E aí os caminhoneiros vão ficar lá. Por quê? Porque eles querem salvar o Brasil. Aí imagina se o Bolsonaro tivesse um centro ali de inteligência pra fazer estratégias. Os caminhoneiros seria realmente uma bala de prata pra resolver muitos problemas. São um departamento inteiro estratégico só dedicado a pensar na questão dos caminhoneiros. Aí, tipo, sei lá, realmente botaria os caminhoneiros ali pra passar agenda e, sabe, seria um risco real. Mas não é, eles não têm planejamento nenhum. Vamos trazer os caminhoneiros, vamos parar o Brasil. Pra quê? Pra quê? Qual que é o objetivo final? Não tem. Serviu pra criar dois políticos, né, que representavam os caminhoneiros, né? Um é Zé Trovão e outro Janones, que nasceu bolsonarista, tá? No começo era bolsonarista, Janones. Janones e Zé Trovão. E aquela revolução caminhoneira que acabou quando eles conseguiram aquela tabela de frete pra eles, que não valeu, né? Óbvio que não vai funcionar uma tabela de frete, e os caras não conseguiram mais fazer frete depois por causa da tabela de frete, enfim.